Hoje, aquilo que nós conhecemos em hebraico, Mehubarot. Mehubarot é quando você estuda duas porções em um só sábado, né? É a junção de duas parashot, né? São duas porções. Então, hoje nós vamos estudar a parashá de número 27, que é a parashá Tazria, que significa conceber, que vai de Levítico 12:1 até Levítico 13:59, e a parashá Metsorá, que é a parashá de número 28, que corresponde a Levítico 14:1 e vai até Levítico 15:33, até o final do capítulo 15. Então, são duas porções, mas são porções curtas e que vão tratar do mesmo tema, ou seja, vai dar continuidade ao tema da parashá Tazria. Parashá Metsorá, ela dá sequência, né, ao assunto tratado na parashá anterior. Então, como eu disse, hoje é parashá Mehubarot, né? São duas porções. Nós vamos estudar a parashá Tazria, que significa conceber, e a parashá Metsorá, que significa a pessoa que é afligida com tzarraat, né? Nas nossas Bíblias está traduzido como lepra, mas nós vamos aprender que não é lepra, porque a tzarraat ela dava tanto na pessoa, na pele, ou na barba, ou no cabelo, mas também ela dava na parede da casa e na roupa. Então, não é lepra. Lepra se dá na pele do ser humano, né? Então, nós vamos aprender isso hoje. Nós vamos aprender por que a pessoa era afligida, né, com a tzarraat, né? E como o Eterno vai, como que ele tem uma didática no sacrifício de purificação. O sacrifício para a pessoa que era afligida com tzarraat, ele é muito didático, muito didático. Então, por exemplo, aquilo que eu sempre falo aqui. Quando a gente pega, principalmente Levítico, e a gente lê só no primeiro nível, o nível pshat, em hebraico, o nível literal, você recebe algumas informações, mas elas são superficiais. Quando você vai estudar aquilo que os sábios, o povo de Deus, conseguem ver e perceber nessa parashá, você fica impressionado. Impressionado. Como que é profundo. Por exemplo, o início da parashá Tazria aqui, ele é associado ao Messias. Por exemplo, a lepra tomando todo o corpo da pessoa, os sábios do povo de Deus conseguem ver e receber uma revelação que vai falar do final dos tempos, como que vai ser o final dos tempos a partir dessa porção. Então você acha, é fantástico, é incrível, como que eles conseguem ver e perceber isso. Então, essa parashá é uma parashá muito, muito profunda mesmo. Como se diz, é uma das minhas prediletas de ministrar essas porções aqui, Tazria e Metsorá. E hoje nós vamos pegar um aspecto só dessa parashá, das parashot, né, dessas duas porções. Porque é o que eu acabei de dizer, é muito conteúdo, é muita informação. Então, se o Eterno nos conceder a graça e a oportunidade de, ano que vem, estudar, aí a gente pega um outro aspecto da parashá. E falando sobre a tzarraat, que é traduzido erroneamente como lepra. O que é tzarraat?
A Tsahat nada mais é do que um sinal espiritual para despertar a pessoa de falhas espirituais. Então, a Tsahat, ela é uma doença, ou era um sinal. A Tsahat é T-Z-A-R-A, Tsahat, A de novo T, são dois A's. Tsahat. A Tsahat era uma doença espiritual. Era algo espiritual que refletia no físico. E qual que era o propósito do Eterno? É aqui que nós já vamos fechar a mensagem hoje. Era um sinal espiritual para despertar a pessoa de falhas espirituais. Era o Eterno avisando, você está falhando espiritualmente. Então, o cerne aqui da mensagem de hoje é esse. O que era de fato a Tsahat, nós vamos corrigir, e já estamos corrigindo, não é lepra, é uma doença espiritual ou um sinal espiritual para chamar a pessoa ao arrependimento mesmo, para mostrar para ela que ela está com falhas espirituais na vida dela. Porque o que os sábios, o povo de Deus, estudando a palavra de Deus, identificaram o que causava a Tsahat. O que causava a Tsahat? Por que a pessoa se tornava Metsorá, que é a pessoa afligida com Tsahat? Dos pecados é a Lashon Hara, a maledicência. Os sábios, o povo de Deus, identificam o principal pecado. Era o Lashon Hara, a maledicência. Eu não entendo, não, já faz a pergunta. Por que Arão não foi acometido? Boa, nós vamos falar. Eu vou falar sobre isso. Só a Miriam. Boa pergunta. Boa pergunta. Nós vamos falar. Então, a principal pessoa que se tornava Metsorá era o Lashon Harudo, como diz em homenagem ao nosso irmão Marquinho. É a pessoa que cometia o Lashon Hará, a maledicência. E por que, vamos colocar assim, existem pecados mais graves, por que o Eterno afligia a pessoa com Tsahat? Porque falou mal do outro. Aí os sábios do povo de Deus, eles já ensinam e instruem, porque a maledicência, ela vira um hábito. A maledicência é um pecado que a gente justamente considera ele inferior, e aí a gente comete ele com frequência, e vira um pecado corriqueiro na nossa vida. Porque a gente não considera um pecado tão grave. Não, é só um comentário. Não, é só... Mas aí vira algo corriqueiro, e é pecado. E aí a gente sabe que, aos olhos de Deus, você é condenado por um pecado grave ou por um pecado menor, de gravidade menor. Ambos, se não confessados, vão conduzir a pessoa para o mesmo lugar, para o inferno. Seja ele um pecado de adultério, seja ele uma maledicência. A prática da maledicência vai levar para o inferno a mesma pessoa que matou 500 mil pessoas. E aí o Eterno acometia a pessoa de Tsahat para despertar ela por uma falha espiritual que ela estava tendo. Então, esse é o principal pecado que os sábios do povo de Deus nos ensinam, que a pessoa era acometida com Tsahat quando ela cometia o Lashon Hará, a maledicência, o falar mal, a língua do mal. Mas não era só isso. Como eu disse, a Tsahat, ela dava na pessoa, mas ela dava também nas paredes da casa e na roupa.
E aí o Eterno queria tratar um outro tipo de pecado, a avareza. A avareza. A pessoa bater lá na sua porta e falar, estou sem roupa para vestir, e o cara lá cheio de roupa. Podia tirar uma ali para doar, e ele só fala, não tem. Aí o Eterno fala, não tem não, né? Então vamos lá, mentiroso. Sarraate na casa. Aí para o sacerdote inspecionar a casa, tinha que tirar tudo para fora. E aí aquele que falou que não tinha nada, uai, mas isso tá de roupa aí. Então, o Eterno tratava o pecado da avareza também. Na casa, da mesma forma, né? Dava nas paredes da casa. Se não, a Tzarraate, ela não regredisse, a casa era demolida. E isso aponta para que a nossa casa tem que ser um local de santidade. Que aí o pessoal acha, não, aqui dentro de 4 paredes nós podemos falar e fazer qualquer coisa que ninguém está vendo. Ô, meu filho, o Eterno só sarrato na parede, toma. Então, é bom até ver como que o tradutor vai traduzir aí, não sei se traduz como... Às vezes põe lepra mesmo, lepra na parede. Então vamos lá. Vamos ver na casa. Isso, Levítico 14, 33. Leia como é que está na... Ah, é bofo? Aí, ó, traduzir como bofo. Porque era fora do normal, porque afundava a parede, o negócio comia a parede. Não. Nós vamos... Senão Ouro Preto já pode demolir tudo. E logo Ouro Preto não pode, né, pastor Wagner? De jeito nenhum. Não deixa Ouro Preto quieto. Então, olha só, a Tzarraate, ela acometia a pessoa. Se você quiser anotar aí, Levítico 13, 9. Diz aí, se a pessoa tiver Tzarraate, será levada ao sacerdote, ao Cohen. Ela dava na roupa, aí Levítico 13, 47. Levítico 13, 47. Quando a Tzarraate infectar uma peça de roupa, de lã ou de linho, fios ou peças de couro, dos fios, dos tecidos, ou objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, trata-se de contaminação de Tzarraate e será mostrada ao Cohen, ao sacerdote. Olha aí como é que está na versão de vocês aí sobre a roupa, se é mofo também, deve ser. Mancha de mofo, mas não era mofo e nem era lepra, tá? Era Tzarraate. Mas vamos... Rafa falou, esse tema é sinistro. E... lepra na roupa. É complicado, né? Aí o tradutor traiu o texto. Aqui na observação da hebraica, talvez por lepra dos versículos anteriores. O termo hebraico é o mesmo, só o tradutor que mudou. É Tzarraate. Então vamos lá. Levítico 12. Nós vamos começar vendo a purificação da mulher depois que ela concebe.
É algo fantástico. E vamos ver aqui também o mandamento da circuncisão para o menino no 8º dia, que é fantástico também. Diz assim o texto, Levítico 12. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá, quando ela se encontra no seu período menstrual. Ou seja, a mulher concebeu um menino, biblicamente ela está impura como se ela tivesse menstruado os 7 dias. Os primeiros 7 dias, ela está um tipo de impureza total. Após o 7º dia, ela continua impura, mas já não é uma impureza total, já é uma impureza parcial. Era uma impureza que ela ficava impedindo de tocar em qualquer objeto do tabernáculo. Ela ainda estava impura. Versículo 3. É aquilo que eu falei. Esse versículo primeiro aqui, os sábios do povo de Deus já associam ele ao Messias. Se uma mulher conceber e der à luz um menino, eles vão linkar esse texto lá com Salmos e vão associar essa porção aqui ao Messias. Então você vê que é algo muito mais profundo do que você só ler ele no primeiro nível, no nível literal. Versículo 3 diz assim: no 8º dia, olha só, a mulher ficava impura 7 dias. 7 fala de plenitude, de completude. É algo completo, pleno, Por isso 7. Sempre você vai ver o 7, porque o 7 fala de perfeição, de plenitude. No 8º dia, o 8 já é o número do Messias, Nós já aprendemos aqui. O 8 é o número do Messias, o 8 é o número da essência do Eterno. Porque quando você pega o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re, ele dá o valor numérico de 26. 2 mais 6, 8. Aí a essência do nome do Eterno. Então, 8 fala da essência do nome do Eterno, 8 fala do número do Messias, 8 fala de salvação. Você vai ver que sempre o 8 está associado à salvação. 8 foram as pessoas que foram salvas no dilúvio, Então, o 8 fala de salvação, fala do Messias, que o Messias é o agente da salvação, É o Redentor, é o goeiro. E fala do sobrenatural. Se o 7 já é pleno, e o 8, então? Vai além. O 8 é o sobrenatural. Já é a metafísica, e aí já é. E aí acontece isso no corpo do menino. Você vê, você pega um menininho que acabou de nascer, como diz, tadinho, já vai cortar ele. E aí o versículo 3 diz: no 8º dia o prepúcio do menino será circuncidado. E aí acontece o sobrenatural. Só no 8º dia que a vitamina K, que é responsável pela coagulação do sangue, ela atinge o pico máximo. Nunca mais um homem vai ter esse pico da vitamina K no seu corpo. Nunca. Só no 8º dia. Então isso é fantástico. É a lei do Eterno já agindo no corpo do ser humano. Então, para que a vitamina K ela é elevada ao pico máximo? A vitamina K é responsável pela coagulação do sangue. Para quando cortar o prepúcio ali do menino, ele não ter uma hemorragia e morrer. Simples assim. Então o Eterno age. É um agir sobrenatural no natural. Então é tremendo isso, E o Eterno faz isso para quê? Só cumpre meu mandamento, deixa o resto comigo. Só cumpre, o resto é comigo. O sobrenatural é comigo. Faz só o que está ao seu alcance, o resto é comigo. E assim é todos os mandamentos do Eterno. É aquilo que a gente sempre fala do Shabat. Só pode receber as bênçãos do Shabat aquele que guarda o Shabat. Aquele que recebeu a revelação do Shabat.
Se você não recebeu a revelação do Shabat, é o que o Rabino Shula fala, não guarde o Shabat. Não guarde. Shabat para quem recebeu a revelação do Shabat. Ele é mais ortodoxo nisso. Fala, não guarda não, amor. Mexe com isso não. Se você não recebeu a revelação, fica quietinho. Guarda o domingo para você e fica sossegado. Mas vamos lá. Versículo 4. Aí diz, sobre a purificação. Ela esperará mais 33 dias para ser purificada do sangue. Não deve tocar nenhum objeto sagrado ou dirigir-se ao santuário até que o período de purificação tenha terminado. Então, aí entra um outro número muito bíblico, né? Número 40. Né? Número 40 é um número forte, porque 40 aponta para a tribulação. Né? 40 é um número forte. E aqui, no caso, temos 33 dias aí da purificação, tem uma correlação também com a questão ali do batismo de chuva, a plenitude do ministério dele, o pacto de sono. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Pode ser. E aí, seguindo esse mandamento aqui, que Yeshua é circuncidado ao 8º dia e ele é apresentado no templo. Vamos lá em Lucas. Lucas 2. Lucas é o que vai narrar. Lucas capítulo 2. Lucas vai narrar a circuncisão de Yeshua e o sacrifício que Maria vai fazer para ela ser purificada. Porque se ela não faz isso, ela não ficava pura. Então, Lucas 2, Yeshua era o primogênito, ele teve o resgate do primogênito aqui, e tudo aconteceu que Lucas 2. Lucas 2, 21 diz assim, olha só, no 8º dia, aí de novo, no 8º dia, data da realização da Brit Milá, da circuncisão, foi-lhe dado o nome de Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes de sua concepção. E aqui seguiu a tradição judaica. Qual que era a tradição? O menino só ganhava o nome na circuncisão. Antes ele era sem nome. Ficou 7 dias sem nome. No 8º dia, no dia da circuncisão, perguntava lá, como é que vai chamar o menino? Na hora que ia cortar o prepúcio dele, que dava um nome para ele. Aí o pai falava. Tanto que no nascimento de Yohanan, de João, o imersor, João Batista, ele não ficou mudo. O Eterno só devolve a voz dele nesse momento. Na hora que foi dar o nome, né? Ele ficou sem falar. Aí no 8º dia foi dado o nome dele, de Yeshua, pois o próprio anjo do Eterno falou, olha, ele deverá ser chamado Yeshua. É aí que eu sempre bato na tecla e friso. O nome da criança é muito importante. Muito importante. Porque o nome vai falar da personalidade, daquilo que ele vai ser. Fala lá, pastor Wagner. E no nosso caso, nesse ano, nós estamos na imersão nossa, no batismo nosso, morreu, voltou a vida. Então, se eu morri, voltei a vida, eu vou ter um novo nome. E a Apocalipse aponta, todos nós temos um novo nome. E essa é a minha essência, essa é a sua essência. Boa. Na verdade, antes de virmos à Terra, antes da nossa concepção, ele tinha um nome.
importante, principalmente no Shabbat, nós procuramos o Eterno para ele nos revelar qual é a nossa essência. Porque quando ele nos revelar qual é a nossa essência, saberemos o que estamos propondo a fazer dessa vida. Eu entendendo a minha essência antes, né, foi o propósito que ela tinha antes do Wagner Guia, entendendo o meu presente, eu entendo o meu futuro. Ou seja, antes da vinda do Mashiach, a segunda vinda dele, eu já sei qual é o propósito e também já sei qual é o futuro, entendendo o meu nome. Por isso que, na circuncisão, o casal ficava muito com relação ao nome, somente após o sétimo oitavo, né? Igual o pastor já ensinou muito bem, que lembra da minha Torá, a instrução, quer dizer, 611, 6 mais 1 dá 8, Yeshua, número 8, inocente também é número 8, aponta o único inocente, que é Yeshua, número 8, e o nosso nome vem aí. Então é fantástico esse detalhe de observar o Xembi, observar o número 8. E o nosso nome entrelaçado a ele. Presente, passado e futuro. Passado porque nós não sabemos qual era o nosso passado. A nossa alma não quis ir para esse mundo. Ela não quis ir para esse mundo. Para ela vir para esse mundo, ela tem que fazer uma barata para ela vir para esse mundo. E aí nós somos presos nesse mundo. E a nossa essência, nós vamos procurar saber qual é a nossa essência, para sabermos qual é o nosso propósito nessa vida. E aí ele escreveu um livro, 13 propósitos para essa vida. O que é propósito? Entenda qual é a sua essência. Ponto final. Então, irmãos, por exemplo, não precisa ficar triste. Ah, meu nome não é um nome bíblico, não. Pode ficar tranquilo. Quando você aceitou Yeshua, né? Quando você foi imerso ali nas águas, você recebeu um novo nome, Wesley. Wesley não é. Você tem mais um outro nome que você não conhece agora. Mas cada um de nós aqui temos um outro nome. E é aquilo que o pastor Wagner falou. É esse nome que vai falar da nossa essência. Se for verdadeiro também do batismo, é sua testificar. Se for. Porque senão. Aí senão é Porque hoje o judeu, ele tem mais de um nome. Por exemplo, aqui ele chama Wesley, mas ele tem um nome na sinagoga, Ishai, vamos pôr assim. Isso. Lá na sinagoga o nome dele não é Wesley, lá na sinagoga ele é chamado de Ishai, vamos colocar. E por aí vai. O judeu ele tem mais de um nome. Você vai para a Bíblia, meu Deus, vamos até aproveitar isso, vamos corrigir um erro crasso do cristianismo aqui agora. Paulo, né? Saulo se transformou em Paulo. Isso é o maior besterol do mundo. Que isso, gente? Paulo era um nome grego e Saulo, que era o nome judaico dele. Shaul, que é Saulo, né? Shaul, em homenagem ao rei Saul, né? Provavelmente, da tribo de Benjamim, os dois. Então, provavelmente, os pais deram o nome dele em homenagem ao primeiro rei de Israel, pode ser. Mas ele tinha dois nomes. Ele tinha um nome que ele usava enquanto ele estava entre os gentios, na diáspora, que é Paulos, e o nome judaico dele, que era Shaul, Saul, né? Traduzido como Saulo. Então, ele teve encontro com Jesus e o Saulo se transformou Paulo. Virou até hino aí. Mas, enfim, não tem nada a ver isso. O judeu, ele sempre tinha dois nomes. O segundo evangelista, Yohanan Marcos. João Marcos. Yohanan era o nome judaico dele, e o Marcos era o nome romano dele, o nome grego dele, o nome que ele usava entre os gentios. E por aí vai. Matitiar, não. E aí os dois já são. Apesar que Matitiarro já é um nome helenizado. Matitiarro já era da época ali dos Macabeus, né? E Lucas já é um nome grego mesmo, né?
Mas vamos lá. E assim, o que ocorre para eles, a capacidade deles mesmos de escolherem o novo nome? Dos judeus? Acontece hoje, por exemplo. O hoje? É justamente isso. É o nome da aliança, vamos dizer assim. Mas de acordo com o significado dessas coisas, quais são aqui? E o nosso não. O nosso é o eterno que vai dar. Ô, meu amigo, seu nome, a sua essência é essa aqui. Tá lá em Apocalipse. É tremendo. Você vai receber a pedrinha branca com o seu novo nome. Adna não é Adna mais. A Adna só é Adna nesse mundo. Lá no mundo espiritual, ela é conhecida por um outro nome. E por aí vai. Então, aí Yeshua foi circuncidado no 8º dia e recebeu o seu nome. Ao versículo 22 diz assim: ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moshe, Yosef, Miriam, José e Maria o levaram a Jerusalém, para apresentá-lo a Adonai. Como está escrito na Torá de Adonai: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas, ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. Então, essa citação aqui, um par de rolinhas, esse sacrifício aqui, é o que está em Levítico 12:8. Era para se levar um cordeiro, né? Mas o casal era tão pobre que eles não tiveram condições de apresentar, né, esse tipo de sacrifício. Aí levaram um par de rolinhas ou de pombinhos, que poderia pegar aí, passarinheiro mesmo. Não tinha condições, armou a arapuca, ela pegou para levar lá para apresentar o Eterno. Então você vê que a pessoa era pobre, pobre mesmo. Então os pais de Yeshua aqui estavam numa situação de uma classe baixa. Então você vê que Yeshua é o que Paulo vai dizer lá em Filipenses, que ou Coríntios agora. Paulo vai dizer o seguinte: Yeshua, sendo o Senhor do universo, se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Então isso é fantástico. Fantástico. Então, aquilo que o Eterno nos dá, nós temos que aceitar de bom grado, que Yeshua, sendo rico, sendo o rei do universo, se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. É o que Paulo vai ensinar à igreja. Ok, então vamos, nós falamos aqui da circuncisão, da purificação. Vamos voltar lá para Levítico, Vaikra, né? O livro dos chamados. E aí depois vai falar, né, se a mulher der à luz uma menina, será impura por 2 semanas e não uma, né? Como no período de nidade, de menstruação, e esperará outros 66 dias para ser purificado do sangue. Aí é uma boa pergunta, né? Por que quando nasce menina a impureza é maior? E aí os sábios do povo de Deus explicam. Porque no caso do menino, ele já derrama o seu próprio sangue. Então, por isso que a impureza do menino é menor. No caso da menina, não. Não tem a circuncisão, né? E aí eu estava até meditando sobre isso. Olha para você ver. No caso do menino, já no 8º dia já cumpre o mandamento do Eterno. Então, já diminui a impureza. E aí o Eterno falou: quanto mais você guarda a Torá, menos impuro você fica. Você vai adquirindo pureza aos olhos do Eterno. Então, por isso que a menina, como ela não tem essa mitzvah, esse mandamento para conectar, aí ela tem que esperar um pouquinho mais para a sua impureza passar, para ela comparecer diante do Eterno. E você, então, nós vamos fazer essa circuncisão. Mesmo assim, nós vamos se for pensar nessa linha de raciocínio, sim.
Por que o Eterno dá esse mandamento também, até aplicando para os dias de hoje? A mulher com recém-nascido tem que dar de mamar toda hora, e menino dá cólica, e a mulher está toda ainda se recuperando, seu corpo está com toda alteração hormonal. Aí a Torá fala, foca no filho, foca na filha. Você vai ter esse já vai ser o seu serviço ao Eterno. A sua avodá, o seu serviço já vai ser esse. Depois você volta para o templo, para a sua rotina e tal. Então, seria nesse sentido, né? Aqui, Adina, a gente até faz isso. A mãe com a criança pode guardar e observar esse período de ficar em casa, de cuidar do filho, de se recuperar e depois voltar às atividades normais. Isso aí já é um serviço do Eterno, a criança. E esses primeiros dias, elas precisam dar atenção total. Aí você traz ela para um ambiente que tem barulho, som, e um monte de gente, e vírus, né? Eu vi até pastores se voltando para Levítico na época da pandemia, falando, é por isso que o Eterno manda lavar as mãos, é por isso que o Eterno manda se afastar do morto e tal. Aí, na Covid, que o pessoal começou a entender que o Eterno tinha revelado há 3.500 anos atrás. O morto contamina. Fica lá beijando o morto, e pega no morto e beija o morto. Gente, meu Deus, se tiver uma bactéria braba ali, coitado do camarada. E é isso. Aí, ok. Versículo 6 vai falar da oferta, né? Os pais de Yeshua estavam com condições financeiras complicadas. Quando os dias de purificação tiverem terminado, por causa de um filho ou de uma filha, levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de até 1 ano para a oferta queimada e um pombinho ou um pombo para a oferta pelo pecado. Olha que interessante. Foi feita a oferta pelo pecado. Maria teve que oferecer a oferta pelo pecado. Está aqui, ó. Eu já peguei a minha priminha nisso. Maria, concebida sem pecado, ela ofereceu o sacrifício pelo pecado. A santidade máxima dela, ela ofereceu o sacrifício pelo pecado. Jesus é bem burro. Mas é por causa da concepção, ela teve impureza. Só que, lembrando, existe impureza e pecado. É duas coisas distintas. A oferta pelo pecado. Ela ficou impura por causa de Yeshua. Ela não pecou por causa de Yeshua. É diferente. Aí que é o X da questão. E por que era oferecido o sacrifício pelo pecado? E aí os sábios atrelam isso aqui com o que a Nacelle falou na época que ela estava dando a luz a Radassa. Foi, tá aí, ó, a Paraxá Tazria aí, ó. Ela falou, nunca mais eu quero ter filho! Falei, tá aí, ó, Tazria. Ela pronunciou isso. Ali na hora que estourou a bolsa, essa mulher transformou, eu falei, misericórdia. E aí ela falou. É por isso que os sábios explicam, é por isso a pessoa esbraveja, fala, eu quero morrer, a dor é tanto que a pessoa deseja a morte, a pessoa pragueja, fala, nunca mais eu quero ter filho, parará, pororô, e aí tem que oferecer o sacrifício pelo pecado. Por causa das dores da contração, a mulher acaba verbalizando coisas terríveis. Então,
outras coisas, mas outras coisas vale também. No caso da mulher, tem gêmeos, casal. Qual é o período da edificação? Meu entendimento seria um período maior, né? Segue essa regra, porque tem a menina. Aí é o período maior. É isso mesmo. E aí vamos continuar. Versículo 7. Ele os oferecerá diante de Adonai, fará expiação por ela, e assim ela será purificada da emissão de sangue. Esta é a lei para a mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se ela não puder pagar pelo cordeiro, olha só, se ela não puder pagar pelo cordeiro, pegará 2 pombas, pegar aí, passarinheiro, 2 pombas ou 2 pombinhos, uma será a oferta queimada e a outra para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ela e ela será pura. Ok. E aí, no capítulo 13, nós temos toda o desenrolar aí da Sarraat, que diz: Adonai disse a Moshe e a Aharon: se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou mancha brilhante, que poderá transformar-se em Sarraat, deverá ser levada a Aharon, o sacerdote, ou a um de seus filhos Kohanim, sacerdotes. E aqui vai tratar da Sarraat. E como nós vimos, ela é uma doença espiritual que tem o propósito de despertar as pessoas das suas falhas espirituais. Eu falei aqui, o principal é a Lashon Hará, a maledicência, nós vamos descobrir por quê, mas também dava na roupa e na casa para tratar da questão da avareza. Mas a Sarraat, o Eterno também afligia sobre pecados não confessados, pecados não, vamos dizer assim, não confessados e não abandonados. Por exemplo, o Eterno também afligia a pessoa com Sarraat, aquele que cometia um assassinato ou um adultério e ficava... Ninguém descobriu. Por quê? Por exemplo, principalmente no adultério, tinha que ser pego no ato. Cometeu o adultério e saiu ileso, né? Ninguém viu, ninguém descobriu, vida que segue ao Eterno. Vida que segue nada, de Sarraat. Você está com problema, meu amigo, você tem que consertar. Aí, ou era o assassinato, né? Matou, ninguém viu, e só ele e Deus sabe. Escondeu o corpo lá e ficou por isso mesmo. Aí o Eterno, Sarraat. E algo interessante, e aqui nós vamos fazer uma aplicação pessoal, a Sarraat, ela só durou durante o período do templo. Destruiu o templo, cessou a Sarraat. Não tem mais. Então, tanto que, por exemplo, a Sarraat na casa, o Eterno fala: olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, na casa de vocês, eu vou afligir. Já está avisando, eu vou afligir com a Sarraat. E aí tem algo fantástico também, uma pérola que os sábios ensinam o seguinte: o Eterno é tremendo. E é aquilo que os sábios ensinam e que Rav Shaul também ensinou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as ruins. Por exemplo, o Eterno quando avisou, quando vocês entrarem, Levítico 14:33, quando vocês entrarem na terra de Canaã, eu vou atingir a casa de vocês com Sarraat. E aí não é só maldição. O Eterno fazia a Sarraat aparecer também nas casas, muitas delas que eram dos cananeus, e o judeu só chegou
o israelita só chegou, entrou e habitou, o Eterno fazia dar a Tzarraat para demolir a casa, porque os cananeus escondiam tesouros dentro da parede. E aí, na hora que demolia a casa, encontrava o tesouro lá. E aí, algo que parecia ser maldição, a minha casa vai ser demolida, eu vou ficar sem casa, o Eterno, toma um presente. Estou demolindo essa casa, mas o que você vai achar vai dar para construir 2, 3 ou mais. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eles não cumprissem o mandamento da Torá? Ia continuar no perrengue. Então, vamos obedecer o Eterno, porque no final vai ser bênção. Então, vamos lá. Para a gente caminhar para o fim, vamos para Levítico 14, que vai falar sobre o ritual ou a cerimônia da purificação. Isso aqui que Yeshua curou o homem afligido com Tzarraat, que é traduzido como lepra, e falou, vai e oferece a oferta que está prescrita na lei de Moisés. É isso aqui que nós vamos ler agora, que ele foi fazer. Yeshua já tinha purificado ele, mas Yeshua falou, vai e faz aquilo que está determinado na lei de Moshe. Se Yeshua viesse para abolir a lei, para que ele mandou o cara cumprir a lei? Depois que curou ele. Cai por terra de novo a mentira, a falácia. O Eterno cura ele, fala, vai e cumpre a Torá. Obedece o mandamento da purificação. Qual que era? É por isso que eu falo, à primeira vista parece algo meio escroto, meio engraçado, meio... Que purificação estranha. Vamos lá. Levítico 14. Adonai disse a Moshe, esta será a lei concernente à pessoa afligida com Tzarraat no dia de sua purificação. Ela será levada ao Cohen, ao sacerdote. E o Cohen sairá do acampamento e a examinará ali. Se ele vir que as feridas da pessoa afligida com Tzarraat foram curadas, ordenará que 2 pássaros vivos, olha só, então vamos lá, 2 pássaros vivos e puros, a Torá frisa, sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, do tecido escarlate e das folhas de isopo. Então, o que era exigido para a purificação? 2 pássaros vivos e puros, madeira de cedro, tecido escarlate e isopo. Aqui o Eterno já vai dar uma didática sensacional. E aí o que ia fazer? Versículo 6 diz, quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate e o isopo, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto, sobre a água corrente, e aspergirá 7 vezes a pessoa a ser purificada da Tzarraat. Em seguida, libertará o pássaro vivo em um campo aberto. A pessoa será purificada, a pessoa que será purificada lavará suas roupas, lavará todos os pelos e se banhará na água, mikve. Ela não
Então ela será pura, depois disso poderá entrar no acampamento. Mas ficará fora da tenda por 7 dias. No 7º dia raspará todo o cabelo da cabeça, também a barba e as sobrancelhas. Raspará todos os pelos, lavará as roupas e banhará o corpo em água e será pura. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito e 7 litros de farinha pura para oferta de grãos, amassada com azeite de oliva e 1/3 de 1 litro de azeite de oliva. O sacerdote realizará a purificação, apresentará a pessoa a ser purificada com esses itens diante de Adonai, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e oferecerá como oferta pela culpa com os 2/3 de litro de azeite de oliva, depois os moverá como oferta movida perante Adonai. Ele matará o cordeiro no lugar do santuário apontado para sacrificar as ofertas pelo pecado e as ofertas queimadas, porque a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, bem como a oferta pelo pecado, ela é especialmente sagrada. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Em seguida, pegará um pouco dos 2/3 de litro de azeite de oliva e o derramará na palma de sua mão esquerda, mergulhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda e aspergirá o azeite com o dedo 7 vezes diante de Adonai. A seguir, o sacerdote porá um pouco do azeite que sobrou em sua mão no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar de sua mão direita, no polegar de seu pé direito e no sangue da oferta pela culpa. Por fim, o sacerdote porá o restante do azeite em sua mão sobre a cabeça da pessoa a ser purificada. E o sacerdote fará expiação por ela diante de Adonai. O sacerdote apresentará a oferta pelo pecado e fará expiação pela pessoa a ser purificada por causa de sua impureza. Depois disso, matará a oferta queimada. O sacerdote apresentará a oferta queimada e a oferta de grãos sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ela e ela será purificada. Então, essa era a cerimônia de purificação de uma pessoa afligida com sarraado. Então, vamos lá. A didática do sacrifício de purificação. 2 pássaros vivos. O Eterno quer ensinar o seguinte: você ficou tagarelando, né? Igual 2 pássaros ficam tagarelando um com o outro. Assim foi você. Depois, um dos pássaros era morto e o sangue ele era derramado num recipiente de barro, com água, pega água corrente. O outro vivo, pegava o pássaro, amarrava no pauzinho, com aquela fita escarlate, vermelha, amarrava o vivo. Enfiava ele dentro da água 7 vezes, água com sangue. 7 vezes. E depois soltava o pássaro num campo aberto. Então, os pássaros é para ensinar o seguinte: você, como um pássaro, ficou tagarelando com a outra pessoa. É o lashon hará, maledicência. E aí? Por que era amarrado no graveto de cedro? Porque o cedro é a maior árvore em Israel. Então, você ficou tagarelando com o outro e se achando que era cedro, a maior árvore. Você ficou se achando que era a última Coca-Cola do deserto. Ficou se achando melhor. O que me leva a falar mal do outro? Eu me achar melhor.
Não, porque se fosse eu faria assim, assim. Se fosse no meu caso, eu faria assim, assim, assim. Isso é maledicência. Só comete o Lashon Hará aquele que se acha melhor que o outro. Né? E aí fica tagarelando, se achando cedro, mas na verdade é o quê? Qual que é o outro elemento? Isopo. Isopo é semelhante à grama, era a mais baixa vegetação. E aí o Eterno está falando, você se achou um cedro, mas você não passa de um isopo, de uma grama que todo mundo pisa. Para com isso. E aí, depois de mergulhar a fitinha, né? A fita escarlate, a fita vermelha que amarrava o pássaro vivo, é para apontar para a purificação. É aquilo que Isaías depois vai falar lá na frente. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão mais brancos do que a pura lã. Então, é para apontar da purificação. Há retorno ainda. E aí depois, o pássaro liberto é para mostrar, olha, você foi purificado agora e agora você está livre. Mas cuidado, o outro pássaro foi morto. Sua língua pode te matar. Aí os sábios ensinam que nós, né, temos que ser humildes como o isopo, pararmos de ficar atacando como um pássaro, e aí o pássaro liberto, os sábios ensinam, se você usar a língua com palavras de Deus e bondade, estará usufruindo da vida do modo correto. Então, é uma didática fantástica. E aí, depois nós temos o sacrifício, né? E aí o sangue, na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E é o mesmo ritual que era feito com o sacerdote. Na próxima paraxá nós vamos aprender por que é semelhante essa purificação e tem essa conexão com o sacerdote. É fantástico. E depois o azeite era derramado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Aí, o que os sábios ensinam? O homem purificado deve ouvir o Senhor, fazer com as mãos o que é bom e andar no caminho. Então, por isso que é na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. É para você ouvir o Eterno, fazer o que é bom e andar no caminho correto. Então, tem toda essa aplicação pessoal. E o Talmud, tratando sobre a maledicência, o Lashon Hará, o Talmud ensina que a Lashon Hará, a maledicência, ela mata 3 pessoas. 3 pessoas morrem quando a pessoa comete a maledicência. Aquela que fala, aquela de quem se fala e a pessoa que escuta. Então, não empresta seu ouvido para você também não ser contaminado. Começou a falar mal, ô irmão, Paz do Senhor, Shalom, fica na paz, porque é um pecado que a gente considera leve, mas não é leve, não. É um pecado grave. Tanto que o Eterno tinha que agir, que é um pecado que tende a ser corriqueiro na vida da pessoa. E tem irmão que você ficou sabendo? Foi, irmão, é para orar.
Se for por orar, você pode me contar. Se não for, guarda para você, não quer nem saber. Porque o Lashon Hará mata quem fala, de quem fala e aquele que escuta. E olha o que os sábios ensinam ainda. O pecado do Lashon Hará é tão grave como assassinato, adultério e idolatria. São os três pecados mais graves. Pecado, assassinato e idolatria. Esses três pecados aqui, o judeu ele deve preferir morrer do que cometer. E aí o povo associa a maledicência. E é triste, porque é um pecado muito comum no meio do povo de Deus. Que depois que a pessoa vem para o caminho, ela começa a se achar melhor que o outro que está lá no mundo. E aí, irmãos, isso é tão grave, porque a rede Esgoto já fez novela retratando o crente como fofoqueiro. E é verdade. É cabelão, é saião e é linguão. Fala mal de todo mundo. E é um pecado muito comum. E Yeshua bate de frente. Olha só, os sábios ensinam que o pecado de Lashon Hará é tão grave quanto o assassinato, adultério e idolatria. Vamos lá para Mateus 5. Será que Jesus fez essa mesma comparação? Mateus 5. Olha só, Mateus 5, 21. Olha o que os sábios do povo de Deus ensinou e olha o ensinamento de Yeshua em Mateus 5, 21. Vocês ouviram que foi dito aos nossos pais, não assassine, olha só. A quem cometer assassinato está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, quem demonstrar ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar, chamar é fala. Quem chamar o seu irmão de imprestável será trazido perante o Sanhedrim, o Sinédrio. Como é que está na versão de vocês aí? Quem chamar o seu irmão de quê? Versículo 22. Imbecil? Aí, o tradutor só transliterou. Isso aí é uma palavra aramaica, raca. Raca é uma pronúncia aramaica. O tradutor, isso aí, ele nem... Raca é você falar, cara, você é vazio. E é por isso que a Bíblia traduz como imprestável, ou seja, você não tem utilidade nenhuma. Olha para você ver o que Yeshua falou. Associou o assassinato ao quê? Você é um inútil. Raca. Yeshua falou, você já está incorrendo no mesmo crime de assassinato. E quem disser tolo, incorre na penalidade de queimar no fogo do Guerrinom, no inferno. A Yeshua é fantástico. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar e ali se lembrar de seu irmão, de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta junto do altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a sua oferta. Ou seja, Yeshua ensina o seguinte: se você não está em paz com seu irmão, Deus não aceita o seu culto. Por isso que Yeshua falou, você está trazendo o seu culto, né? A sua oferta, mas você lembrou, não, meu irmão, eu tenho uma pendenga lá com meu irmão. Deixa a sua oferta, ele vai resolver lá primeiro, depois vem e apresenta a sua oferta. Deus não aceita culto de quem está em pendenga com o outro.
com outro semelhante. Ah, pastor, fui lá pedir perdão e o cara mandou eu tomar lá naquele lugar. Beleza, você já fez sua parte. Você foi e pediu perdão. Se ele não quer aceitar, aí já é problema dele. Você está em paz. Você fez a sua parte. Você procurou a reconciliação. Ele não quis, aí agora já não é com você mais. Segue o fluxo. Mas Yeshua associa o quê? O pecado da Lashon Hará, se você chamar o seu irmão, já é o mesmo que assassinato. Por isso que a boca, a língua, a gente tem que refrear ela. O que diz Tiago 3,6? A língua contamina todo o corpo. Mateus 12,34 diz que a fala vem do coração. Começa dentro e sai na boca. Tiago 1,26 diz: você se diz religioso, mas não refreia a sua língua? A sua religião é vã. Não adianta nada. Está na igreja, está em todo culto, mas não freia a língua. Tem que frear a língua. Por quê? A boca contamina todo o corpo. Tem gente impuro. Por quê? A língua não para. Quem pratica ficará fora do reino. Gálatas 5, 19 e 21. Porque a fala vai causar dissensão, discussão. E aquilo que eu disse, a Lashon Hará, a maledicência, ela torna a pessoa impura como leproso. Mateus 15, 18 e 19. Já estou aqui em Mateus, esse aqui vale a pena. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. O que sai da boca. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinato, adultérios e outros tipos de imoralidade sexual, roubo e mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura. Mas comer sem realizar a lavagem das mãos não torna ninguém puro. Lavar as mãos, né? É o estudo que nós tivemos sábado passado. Contexto. E para a gente finalizar, eu sempre quando ministro esse estudo, eu gosto de ir lá em Provérbios. Provérbios 6. Provérbios 6, 16. Olha o que diz Provérbios 6, 16. Há 6 coisas que Adonai detesta. Odeia, perdão. 7 que ele detesta, ou melhor, a 7ª ele detesta. Vamos lá para a lista. Então tem 6 coisas que Deus odeia. A 7ª ele detesta, é pior. Vamos descobrir? As 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele detesta. Vamos lá. Primeira, olhar altivo. O Eterno odeia olhar altivo. O que é o olhar altivo? É aquela pessoa que te olha de cima e embaixo. É aquela que já anda até assim, de nariz em pé, né? Olhar altivo. Tem muita gente assim. Segunda coisa que o Eterno odeia, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que
planeja a maldade. Quinto, pés que se apressam em fazer o mal. Sexta, falsa testemunha que mente com todo fôlego. Isso aqui é engraçado. Tem gente que fala mentira com plenos pulmões que você acredita que é verdade. O cara fala, rapaz, vai lá fora agora que você vê. O cara já sai e vai, porque o cara fala a todo fôlego. Você fala, não, esse cara não deve estar falando mentira, não. Ele está falando a pleno pulmão, ué. É isso. Falsa testemunha que mente com todo fôlego. É isso, é esse tipo de pessoa. Fala numa ênfase que você fala, não é possível. Ele acredita tanto na mentira dele, que ele passa. Eu já ouvi, quer dizer, não estou falando mal, eu já presenciei lá no céu. Foi um pregador lá que diz que uma mentira diversas vezes, não sei quantas vezes, ela se torna uma verdade. Eu não sei como é. Na verdade, isso aí é uma frase do camarada que foi o chefe de propaganda nazista, de Hitler. E é verdade. Uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade para as pessoas vão acostumando com aquilo e acham que aquilo é verdade. É nesse sentido. Não. Mas se você fica falando uma mentira toda a vida, as pessoas passam a ver aquilo como verdade. Não é que é verdade. As pessoas passam a ver aquilo como verdade. Não, mentira. Por exemplo, nós tivemos um exemplo aí da mídia. A mídia ficou... Vou pôr no mute aqui. Mentira, dita, Não, é várias vezes. Não, porque para Deus Isso aí é uma estratégia de... A mentira ela tem um alcance, a difamação, ela tem um alcance muito maior do que qualquer retratação. Eu vou aproveitar a sua fala aí e vou pegar uma outra citação do Talmud que diz o seguinte: certifique-se que as palavras que você solta sejam aquelas que você não precisa ir atrás para recolher. Porque uma vez dito, acabou. Saiu, é aquilo que... Existe uma frase que diz, são 3 coisas que não voltam mais. A flecha, depois que ela sai do ar, a pedra que sai da aljava e a palavra depois que dita. Ela não volta mais. Então, a gente tem que certificar que aquilo que a gente solta, para depois a gente não ter que ir lá recolher. Tem até uma outra parábola que os pregadores gostam muito de usar, a do travesseiro de pena, né? Que o cara sobe num alto prédio e solta as penas ao vento. E depois fala, agora recolhe todas as penas que você soltou. Não vai. Então, a gente tem que prestar muita atenção na palavra que sai, porque depois ela não volta. E em hebraico é muito profundo, porque palavra em hebraico é davar. E ela é tanto palavra como coisa. Ou seja, a palavra ela materializa. Ela é coisa. Ela se torna palpável, ela ganha vida. Depois... E o que é Yeshua? Yeshua é a palavra. Quando você vai ali em Isaías, fala, a palavra do Senhor, ela faz aquilo que lhe apraz.
ela ganha ação. Tanto que Yeshua é chamado de o verbo, né? É uma palavra, mas uma palavra ativa, uma palavra que age. O pastor Wagner já ensinou isso, eu lembro como se fosse hoje. As palavras que saem da nossa boca, e ela vai lá para o eterno. Está lá, virou algo concreto. Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aí é forte. Comer do fruto. E a sétima que o Eterno detesta. Quem semeia discórdia entre os irmãos. Aí é pior. 6 coisas ele odeia, mas essa, a sétima, ele detesta. É o que semeia a discórdia entre os irmãos. E aí, para a gente finalizar, vamos lá para Números, né? Números 12. O presbítero Brendo perguntou aí por que Arão não ficou leproso. Eu vou te dar 2 explicações, você escolhe qual das 2 você acha mais. Porque uma entra meio que em contradição com aquilo que nós acabamos de falar. Então vamos lá, Números 12. É daqui que os sábios entendem que Lashon Hará, maledicência, é o principal pecado para a pessoa ficar com tsarrá, que é traduzido na nossa Bíblia erroneamente como lepra. Miriam e Aharon, quem que iniciou a conversa? Miriam. Miriam e Aharon começaram a criticar Moisés, por causa da mulher etíope. Só porque a mulher dele era escurinha. Vamos cortar reto aqui, o negócio era isso. Com quem eles se casaram? Ela era etíope. Eles disseram, aí já é os 2, ó. O problema é que aqui, ó, quem começou foi Miriam, mas eles disseram, será verdade? Olha como é que começa a Lashon Hará, olha a maledicência como é que começa, olha. Será verdade que o Senhor tem falado só por meio de Moisés? Ele não tem falado também por meio de nós? Aí o texto é fortíssimo. Adonai ouviu-os. O Senhor os ouviu. Olha só, os 2 tagarelando. E o Eterno ouviu, rapaz. Aí é forte. Os 2 falando contra Moisés, contra o servo do Eterno. E o Eterno, gente, vocês estão cometendo Lashon Hará contra o meu servo Moisés. O Eterno ouviu. Olha isso, gente. É fantástico isso aqui. Aí a Torá só vem e fala o seguinte: o homem Moisés era muito humilde, mais que qualquer outro na terra. Ponto, acabou. Só deu um detalhezinho, vamos seguir com a narrativa. Então eles falaram mal, versículo 4. Pouco depois, Adonai disse a Moisés, Arão e Miriam: vão vocês 3 à tenda do encontro. E os 3 foram. Aí pensa a cabeça dele já. Os 2 não ficou. Aí o Eterno, do nada, pouco tempo depois, eu quero vocês 3 na minha presença agora. Os 3. Moisés inocente. Não sei o que está acontecendo. Os 2, meu amigo. Pensa, os 2. Ih, rapaz. E agora? Como é que vai ser? O Eterno chamou, ué. E aí, como é que fala? Não vou. Aí vai lá, Miriam e Arão. Aí o versículo 5. Adonai desceu em uma coluna de nuvem. Se eu já tinha... Eu me caguei moço mesmo. O Eterno já desceu. Desceu em uma coluna e permaneceu à entrada da tenda. O Eterno se manifestou, meu amigo.
ele chamou, olha só o detalhe, moço, Aharon e Miriam. Agora, tá os três aí, vem vocês dois para pertinho de mim agora. Pensa, é igual o menino que fez besteira. Chamou os dois, vem vocês dois primeiro. Moisés, fica aí, vem só vocês dois. Pensa. E o Eterno ali, fogo puro. E os dois aproximaram. Versículo 6. Ele disse: escutem o que digo. Quando há um profeta entre vocês, eu, Adonai, torno-me conhecido por ele em uma visão. Falo com ele em um sonho. No entanto, não é dessa maneira com o meu servo Moisés. Ele é o único fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face e de forma clara, e não por meio de enigmas. Ele vê a imagem do Senhor. Porque não tem medo de criticar o meu servo Moisés? Olha aqui a lavada que Deus dá para o noivo. E Moisés ali sem entender nada. O que está acontecendo? Aí o versículo 9. A ira de Adonai acendeu-se contra eles e ele foi embora. Contudo, quando a nuvem foi removida de cima da tenda, Miriam teve sarrafo, tão branca quanto a neve. Aarão olhou para Miriam e ela estava tão branca quanto a neve. Aarão disse a Moshe: ó meu Senhor! Aí já muda, né? Agora chamou até de Senhor. Na hora que o pau está caindo na folha, aí lembra. Ô meu Senhor, por favor, não nos castigue por esse pecado que nós cometemos de forma tão tola. Por favor, não a deixe como um natimorto, com o corpo meio destruído, quando sai do útero da mãe. Aí, Moisés clamou a Adonai: ó Deus, imploro-te, por favor, cura. Aí eu lembro do pastor Josué na hora, tem jeito. Pastor Josué sempre ensina. Olha como é que era Moisés. Para o povo também não falar mal, porque o povo só sabe falar mal. Se Moisés faz uma oração longa, olha lá, tá vendo? É a irmã dele, olha lá, olha o tempo que ele gastou orando pela irmã dele. Moisés só falou: Senhor, por favor, cure-a. Ponto. Nem usou muitas palavras, não, só uma oração curta. Então, os sábios ensinam isso. Por favor, cure-a. Adonai respondeu a Moshe. Aí, ó, você vê o Eterno, hein? Moisés tinha moral com o Eterno. Falou: Eterno, cura ela. Olha a resposta do Eterno. Versículo 14. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não teria escondido de vergonha por 7 dias? Que ela seja expulsa do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser trazida de volta. Miriam foi expulsa do acampamento por 7 dias e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de volta. Ponto. O Eterno falou: não. Que interessante. Olha como é que era a didática do Eterno. A difamação, a maledicência, o lashon hará, faz o quê? Separa as pessoas. A fofoca separa, divide. Por isso que o Eterno fala: da mesma forma, quando a pessoa for afligida de sarrar, ela não difamou, a difamação não separa as pessoas, ela vai ficar fora do acampamento. Para ela aprender que a maledicência separa as pessoas, da mesma forma ela vai ficar separada do acampamento de Israel. Ficava fora do acampamento. No mínimo 7 dias. Foi o que aconteceu com Miriam. No mínimo 7 dias. Ela ficou lá 7 dias isolada. Para ela aprender que a maledicência
A crítica, ela separa, ela divide, ela impurifica. Então, é o que o Eterno respondeu: Moshe, ela vai ser curada, mas assim como um pai corrige a filha e ela fica com vergonha e se esconde 7 dias, assim ela vai ficar. Ela tem que tomar essa correção. 7 dias ela vai ficar fora do acampamento. Daqui os sábios aplicam que a Tzarraat, a maledicência, é uma das causas do... o Lashon Hará é uma das causas da Tzarraat, daquilo que eles chamam hoje de lepra. E agora, respondendo a pergunta do presbítero Brender, por que Arão não ficou leproso também? Uma das explicações é o início do primeiro versículo, que diz: tudo jóia, tá bem, ok, é forte. Aí os sábios explicam o seguinte: como que foi Miriam que iniciou a difamação, ela ficou leprosa? Essa é a primeira explicação. Segunda explicação que os sábios dão é que Arão ele não ficou leproso porque ele que examina a Tzarraat. Então é uma outra explicação por que ele não fica leproso. E aí eu lembrei da terceira explicação. A terceira explicação é o seguinte: ele fica leproso e o Eterno tira a lepra dele. Ele fica e o Eterno tira. Na hora que, oh meu Senhor, meu Deus do céu. Então os sábios ensinam que ele ficou e o Eterno tirou. Então tem essas 3 vertentes aí. Os 3 irmãos estavam leprosos, então, no período do Moshe, no caso, Arão Moshe, como sinal, né? E deixou muito Moshe também ter guardado no livro de cada um. Então, foi permitido o pensamento, sem eu poderia falar. Porque eu estava conectado a Hashem, cada pensamento. E o texto fala que o Eterno desceu na porta da tenda. Eles não puderam entrar os dois, porque eles estavam com os dois. Eles não entraram para a conversa lá dentro, não vai nem entrar lá dentro. Eu lembrei que eu sou ensinado, eu falava com a igreja aqui, que ela era o modelo de exemplo para essa casa. Só de passar na luz que tinha lá de fora, a pessoa caiu. Eu cheguei nessa igreja. Era novo, muito novo. Eu entrava lá, meu pai falava, não parava de chorar. Eu era uma criança. Mas os pecados, quando eu convivia com ele, e os pecados junto à minha família e meus familiares, quando eu entrava lá, eu o tempo inteiro chorando. Pai, não me incomodava. E agora que teve esse problema no coração, me falou interessante. Eu te levava num lugar, você não parava de chorar. Eu tenho essa dúvida com o Eterno. Tipo assim, Deus, eu tenho essa dúvida. Eu te levava lá, parecia que estava te batendo. Pecado. Eu lembro até dessa mensagem do pastor, bravo, forte. E talvez por isso, às vezes eu falo com certo vigor, força. E com essa mensagem de hoje, é para a gente dobrar o joelho aqui e custar para ir embora da casa. Porque é uma possibilidade grande de estarmos todos contaminados. E o Eterno, mesmo na graça, né? Nós estamos todos contaminados e ele olha, uma oportunidade para você hoje. O bom voou e o outro. O outro já não deu mais, não. O inocente é morto. Todo esse pai inocente foi morto, como é inocente, o cordeiro é inocente. Yeshua. E aí era para a gente ficar paz. Não dá para entrar, pastor Jesus. Não consegue entrar. Nós precisamos de Deus, não consegue entrar. Se morremos santidade, não consegue se aproximar. Não fica na tenda. Não. O som prega muito. E é muito forte. Amém. E é um dos textos aqui, o Salmo de número 15. Diz que não habitará com o Senhor quem comete a Lashon Hará. Salmo 15. Salmo 15 é uma conexão com o Salmo
91. O pessoal gosta muito do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O 15 vai explicar quem que é que vai habitar. Todo mundo só gosta da bênção do 91, né? Aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, a praga não chegará até a tua tenda, e por aí vai. Deus guardará o teu pé para que... Só bênção, né? Mas quem é que vai habitar com o Senhor? O Salmo 15 vai responder quem que vai ser esse bem-aventurado, aquele que está à sombra do Altíssimo. Vamos lá para Salmo 15. Ué. Davi vai falar quem é que vai habitar com o Senhor. Não é qualquer um, não. Quem habitará em teu tabernáculo? Aí. Quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, jamais praticou mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O maléfico lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais se honra. Viu aí? Eu gosto muito do verso 3 que diz: aquele que fala a verdade em seu coração. A minha versão diz aqui: aquele que fala a verdade em seu coração. Como é que está aí no... Aquele que é Continua lendo, Nádia. de coração fala a verdade. Aí, ó. É isso aí. De coração. Fala a verdade segundo o coração? Fala a verdade no coração. Fala a verdade no coração. Quem fala sinceramente Quem fala sinceramente o que pensa. Traduziu o que significa isso. É aquele que fala com sinceridade aquilo que pensa. Porque eu posso falar, né, algo, mas dentro de mim é outra coisa que eu queria falar. Ô, irmão, você é tão bonitinho, eu poder ser feio pra caramba. Isso aí é falar a verdade, falar não a verdade segundo o coração. Esse... Mas é uma ciência do Deus Todo-Poderoso. Não adianta. Aí, respondendo o Tiago, a pergunta aí foi boa. E aí, como é que você faz? Você vai falar mentira? É isso que eu ia falar. Como diz, ô irmão, vou nem comentar. Ou então você pergunta, você quer saber mesmo? Você quer saber? Aí você está me... Isso é falar. Como é que tá aí mesmo? Quem fala sinceramente que pensa. É falar a verdade segundo o coração. Se você não pode falar o que realmente está dentro, não fala, irmão. Fica quieto. Então. Então não fala. Então não fala. Aí só a Conceição que acha. Você falou, essa é muito feia, então mentira. Aí, mano. Aí pra gente
finalizar aqui, nós falamos o seguinte, e hoje? Seria tão bom, né, se a pessoa cometeu uma maledicência e até... Olha lá, tá vendo? Lá vai lá um fofoqueiro lá. Olha lá. Lachon Harudo tá indo lá. De leproso. Por que hoje? Por que hoje não tem isso? Né? Aí nós falamos o seguinte, o que os sábios explicam o seguinte, com a destruição do templo, acabou esse sinal. Quando você vai para o livro de Ezequiel, você vai ver lá que a destruição do templo está associada com a Shekhinah, com a glória do Senhor. A glória saiu do templo e o templo foi destruído. Aí você vai ver a profecia de Ezequiel. O templo foi reconstruído, a glória volta. Está associado com a presença divina. Né? Por isso que hoje acabou a Tzarraat aqui em Israel. E só era atingido quem era crente, né? E a Deus, o ímpio também. O ímpio também. Tem um exemplo ótimo disso aí, ó. Naamã. E por que Naamã ficou leproso? Aí é uma outra história. Ele pega uma judia inocente e outra, a soberba dele. O Eterno, isso não está de forma explícita na palavra de Deus, mas ele foi o cara que jogou a flecha a esmo. E a flecha foi direto no rei de Israel, que o Eterno falou, não vai. Ele falou, eu vou. Não vai, eu vou. Aí a flecha jogada a esmo, foi direitinho. E a Torá é tão tremenda que fala que entre uma cavidade da armadura e a outra, a flecha entrou certinho. Morreu. Ele era esse cara. E aí, eu sou o melhor soldado. Não foi nada, meu filho. Foi o Eterno que fez, foi você não. Aí você vai continuar nessa? Tzarraat você também. Pronto. E aí o Eterno humilha ele. Fala, não, você vai se banhar nessa água barrenta aqui do Jordão. E é barrenta mesmo, tá? Esse pessoal onde vai em Israel, eu fui batizado no Rio Jordão, a água limpinha, não era ali que Yeshua foi batizado, não. Ninguém quer ser batizado na água barrenta que Yeshua foi. Só quer na água limpinha, bonitinha ali, que é para tirar foto, né? Mas vamos lá. Aí se você vai numa excursão séria para Israel, ele fala, nem aqui não. Mas enfim, aí ele teve que se banhar 7 vezes, né? E Naamã é tremendo a conversão dele. Porque aí Eliseu tem até que fazer uma ralahá para ele ali. Falando, rapaz, eu vou ter que voltar lá para o meu povo é pagão, eu sirvo o rei, e eu tenho que curvar lá diante da imagem, como é que fica a minha situação? Aí, vai e leia, como diz o Josué. Ele fica assim, fala, meu filho. Ele fala, vai e leia. Oh, meu Deus. Já solta a pérola. Depois de horas aqui, te escutando, você vai e leia. Eu falei, não, fala logo o que é. Vai que eu leio e não acho. Aí acontecia, você ia ler, Josué. Eu li lá, mas não... É aqui, meu filho. Ele já começa a chorar e eu sou um chimpanzé, meu Deus. Ele já está chorando, eu estou aqui ainda com o olho seco, sem saber o que é. É complicado. Mas, então a Tzarraat, ela estava associada, segundo os sábios, ao templo. E por isso que hoje as pessoas não são afligidas com a Tzarraat lá em Israel, porque não tem o templo. Na verdade, Yeshua é o templo. E ele falou, olha, eu vou destruir o templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Lembrando que a Tzarraat era uma doença espiritual para o quê? Para falar com a pessoa que ela estava precisando retificar, confessar os seus pecados, abandonar eles e voltar-se para o Eterno.
Era para despertar as falhas espirituais. E hoje? Já que não tem a tzahá física, quem que nos desperta espiritualmente? João 16. E aí a gente encerra. João 16. E para nós? João 16, 7. Lembrando, irmãos, os impuros ficarão de fora do reino. E a Lashon Hará impurifica a pessoa. João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade. É para o bem de vocês que vou. Se eu não for, o conselheiro, consolador, não virá até vocês. Entretanto, se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, mostrará que o mundo está errado. É a mesma coisa que a Tzahá fazia. Mostrava o erro. Você está errado. A respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que as pessoas não confiaram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já está julgado. Então, hoje, quem tem essa função é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que fala ao nosso espírito: você está impuro, você está em pecado, você tem que confessar o seu pecado. Se arrepender e voltar do coração que nasce os adultérios, os assassinatos, a idolatria, tudo procede de dentro. O apóstolo Paulo diz que nós vamos ser julgados pelo pensamento. Ah, pastor, mas eu não falei, não fiz, mas você pensou. Você ficou pensando. O nosso pecado, o nosso pensamento já tem que ser cortado ali, e o Eterno perdoe. É aquilo que nós falamos. Por que o Eterno revelou o Paulo e falou o capacete da salvação? A armadura de Deus tem um capacete, ele é chamado capacete da salvação. Porque a batalha espiritual começa na mente. É nos pensamentos. Mente e coração na Bíblia é a mesma coisa. Começa no interior. A guerra, a luta começa dentro. E é aí que nasce o pecado. E depois que dá à luz o pecado, vem a morte. Sai do coração. O coração é só um bombeiro sangue e tudo é uma coisa radial do cérebro. A mente é uma oração. O coração e a mente. É porque cada órgão do corpo, ele está associado a algo espiritual ou da alma, e o coração é a mente. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar do ventre fala de desejo. Quando a Bíblia fala dos rins, o salmista fala: prova os meus rins, Senhor. Aí já são as intenções. Pesa aí na balança as minhas intenções. Tanto que hoje está muito comum as doenças psicossomáticas, Aquilo que está na alma vai estourar lá no corpo. O que estoura no estômago do camarada?
Eu estava vendo um doutor falando, quando ele trabalha muito com câncer de mama, na hora que a mulher entra, já pergunta, você foi traída? Ele já viu que estatisticamente a mulher que sofreu traição, ela tende a dar câncer de mama. É estatístico, é fato. Contra fatos não tem argumentação. Então é algo que está na alma que reflete no corpo. Hoje a medicina que está falando mais, né, nas doenças psicossomáticas. E hoje, mais do que nunca, a doença do século é a depressão, é o síndrome do pânico, são doenças da alma. Então, tudo começa na mente, é na alma. Então, a gente tem que pôr o capacete da salvação mesmo, porque os dardos do inimigo, como é que pode a pessoa bem-sucedida, jovem, saudável, suicidar? Meu amigo, você não sabe como é que estava a mente dela. O corpo estava de um jeito, mas a mente estava de outro. Para a gente encerrar, eu estou igual o Rabino Marcelo, mas vamos lá. Vamos para Mateus. Deixa eu ver se é Mateus mesmo. É Marcos. Vocês vão deixar só ler só mais 2, então. Esse mais um. É porque não dá. Vamos, antes de ler, eu vou finalizar com Marcos, mas vamos ler primeiro o Salmo. Aqui está o segredo da gente... Se eu perguntasse aqui para todos nós, você quer ter uma vida longa, viver longos dias e viver, não adianta você viver muito, mas viver acamado ou viver doente. A Bíblia diz, você deveria viver uma longa vida e receber só coisas boas? Você queria isso na sua vida? Pastor, eu quero viver até os 100 e só viver coisas boas na minha vida. É possível? É possível. A Bíblia vai te dar a resposta que é. Vamos lá. É o Salmo. Ué. Claro, ué. Vamos lá. Aí, mas isso aí não é para todo mundo, não. Eu estou correndo a aflição. Vamos lá, Salmo de número 34. Ao segredo. Pedro vai citar esse texto lá no Novo Testamento também. Salmo de número 34. Versículo 12. Olha só, Salmo 34, 12. Olha só. Quem de vocês tem prazer em viver? Quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Aí, ó. Quem deseja? Se for assim, mantenha a sua língua afastada do mal, tá vendo? Se você refrear a sua língua, você vai ter longevidade e vai viver só coisas boas. Por isso que a gente tem que... O Eterno ainda é algo que a gente precisa e o Eterno ainda dá esse presente. Se a gente conseguir refrear a língua, nós vamos viver longos dias e só vai ter coisa boa. Porque a pessoa, você viver muito e só coisa boa... Agora você está perdendo. Eu vou 31, eu vou fazer. Aí, ó. Então, ó o segredo. Mantenha sua língua afastada do mal e seus lábios de conversas enganosas. Desviem-se do mal e façam bem. Busquem a paz e sigam-na. Esse é o segredo. Você quer viver longos dias e colher coisas boas? O segredo está aí.
Afaste do Lashon Hará, desvie-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga ela. O segredo está aí. E agora, Marcos. Marcos 1. A purificação de leprosos era um dos sinais que só o Messias iria fazer. A purificação da Tzara'at. É só o Messias que ia fazer. Porque o sacerdote ele só declarava puro e impuro. Ele não tinha poder de tirar a Tzara'at. Então, o único que poderia e que pode, que fez, foi Yeshua. Esse foi um dos sinais, né, do Messias. Um dos sinais do Messias, né? Apesar de que houve purificação dos leprosos, né? Eliseu também. Mas um dos sinais do Messias é que ele ia purificar leprosos. Ou Tzara'at, né? Pessoa com Tzara'at. O Metsorá. Marcos 1, 40. Marcos 1, 40 diz assim: um homem afligido com Tzara'at se aproximou de Yeshua e lhe suplicou de joelhos: se você desejar, pode me purificar. Tocado pela compaixão, Yeshua estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Instantaneamente, a Tzara'at o deixou e ele foi purificado. O primeiro milagre que Marcos vai dar a Yeshua é da purificação do homem com Tzara'at, para mostrar que ele era o Messias. E aí o versículo 43 diz: Yeshua mandou embora com esta advertência severa. Presta atenção no detalhe. Advertência severa. Não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Yeshua curou ele e falou: não fala, não conta a ninguém. Em vez disso, como testemunho para as pessoas, vá e deixe o sacerdote examinar você. E você ofereça pela sua purificação os sacrifícios ordenados por Moisés. Ou seja, aprende por que você ficou leproso, meu. Você ficou tagarelando. E a advertência severa para ele foi: cala a boca, não fala nada para ninguém, só vai e apresenta. E o que o cara fez? Ele, porém, saiu e começou a espalhar notícia, falando abertamente sobre o acontecido. Por causa disso, Yeshua não podia mais entrar em nenhuma cidade, mas ficava fora, nas vizinhanças, onde as pessoas de todas as partes iam vê-lo continuamente. Ou seja, ele atrapalhou o ministério de Yeshua ainda. Yeshua falou: Yeshua já não podia entrar na cidade mais. Por quê? Porque foi curado, falou, saiu espalhando a notícia. Aplicação pessoal. Não adianta receber a cura e continuar Lashon Harudo. Vai atrapalhar o ministério de Yeshua. A Tzara'at precisava tratar a alma dele primeiro. O estereótipo ali era o de menos. Estava realmente podre, que era a prática da maledicência, que vira um hábito de vida. Então, o que eu gosto sempre de frisar isso aqui, ele atrapalhou o ministério de Yeshua. Recebeu a cura, recebeu o milagre, mas atrapalhou o ministério de Yeshua. E Yeshua advertiu severamente. A Bíblia é clara. Jesus foi severo com ele: não fala nada para ninguém. Refreia a boca. É por isso que você está leproso andando. E aí ele vai e espalha para todo mundo que Yeshua tinha purificado ele da Tzara'at.
é complicado. Então, que isso sirva de advertência para nós. Que nós, mesmo tendo um encontro com Yeshua, que nós, de forma alguma, nós venhamos atrapalhar o ministério de Yeshua, praticando Lashon Hará. Lembrando que o Lashon Hará, ele é tão grave quanto idolatria, assassinato, adultério. A Lashon Hará, a maledicência, nos contamina, nos torna impuros, e o impuro não habita com o Senhor. Aquele que é impuro não entra no reino. Aquele que é impuro, ele não está apto a servir o Eterno e adorar o Eterno. Olha o problema. Então, que o Eterno nos guarde, nos livre, e que nós venhamos ouvir ao Rua, ao Espírito Santo, que hoje não tem a Tzahat. Hoje é o Rua HaKodesh, hoje é o Espírito Santo, que fala ao nosso espírito, confessa e deixa. Depois dessa ministração, não tem como mais. Toda vez que você for fazer a maledicência, vai lembrar, se eu continuar aqui, eu vou me purificar. E na hora que você vê, você já não está cometendo mais a maledicência, mais o Lashon Hará, porque só traz maldição, traz impureza e traz o quê? Uma vida, qual que é o oposto de uma vida longa? Uma vida breve e cheia de problema ainda. Então, você quer ter menos problema na sua vida? Refreia a língua. O apóstolo Tiago vai dizer que é um menor membro, mas que é inflamado pelo inferno. É a língua. Inflamado. É a língua. Não é à toa que Deus comanda de grade para não sair. Nós temos quantos dentes? 54? Eu não sei. 32? Nossa, Deus, depois dente demais. Né? 32 dedos, 32 grades, vamos colocar. E tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né, você sabe. É boca de dinossauro, 54? Mas, enfim, são grades para a língua ficar quietinha dentro da boca. Então, é inflamado pelo inferno. E Tiago vai fazer a analogia ali, um remo, né? Controla um navio gigante. Então, se você refrear a sua língua, né, ele vai dar o exemplo do cavalo com o cabresto. Se você refrear a sua língua, você refreia todo o seu corpo. E cuidado, que o membro que é inflamado pelo inferno é a língua. E aquele que cuida ser religioso deve refrear a sua língua. Tiago é o que mais vai bater, né? Não pode, não tem como jorrar. É uma fonte só. Ou você vai jorrar água boa, ou você vai jorrar água amarga. Não tem como com a mesma boca você abençoar e amaldiçoar. Vai estar fluindo uma coisa só. Então, que da nossa boca só saia bênção, palavra de bênção. Amém? Então, Shabbat Shalom e até o próximo estudo, permitindo o Eterno.